para o advogado entender o que está acontecendo, para ele saber o que é aquilo, para ele começar a criar uma carteira relativamente sustentável, é no mínimo 10 anos. E isso que talvez é uma situação que a gente vê hoje, que eu vejo muito, assim, né, a questão do imediatismo, né? O pessoal tá, tipo, 3, 4, 5 anos aí e fala, poxa, mas eu não saio do lugar e tal. Mas você não sai e você não vai sair e nem teria como sair. E até uma fantasia que eu vejo até por trás dessas séries, né, de advogados na Netflix, né, advogado com muito poder, muito dinheiro, né? Só que na prática, o meu ponto de vista, né, o sucesso na advocacia custa muito caro, custa anos de trabalho ali, às vezes num ritmo de 12, 14, 16 horas por dia ali, por muito tempo sem ver resultado. Domingo e feriado é tudo a mesma coisa, é dia de trabalhar, custa ali também ninguém acreditar que vai dar certo, inclusive a sua família, inclusive as pessoas mais próximas, né, falando, não, larga isso aí, já falei que você tinha que ter feito aquele concurso, né, você ser o único aí não ir na festa, custa você não tirar férias, né, então custa sacrificar tempo com a família e até mesmo, em alguns casos, custa até a saúde, né? Enfim, o que eu quero dizer aqui é que grandes escritórios de advocacia não se constroem, né, trabalhando 8 horas por dia. Pelo menos é o que eu via até hoje aqui, pelo menos, né? E nesses seus 20 anos de trajetória, né, você passou por momentos difíceis? Em algum momento você chegou a considerar desistir, abandonar a advocacia? Então, assim, eu acho que uma situação bastante importante na vida de quem pensa em abrir um escritório é, antes de tudo, trabalhar no escritório de alguém. Isso é fundamental. Então, durante a faculdade, eu trabalhava, fiz concurso, trabalhei no Banco do Brasil, enfim. Daí eu, para me formar, saí do Banco do Brasil, daí entrei de empregado no escritório. E esses 3 anos que eu trabalhei nesse escritório foram muito importantes para eu saber o que eu queria para mim, o que eu não queria, o que eu achava certo, o que eu não achava certo. Acho que essa é uma primeira informação, sei lá, um primeiro conselho que eu posso dar. Se você quer abrir seu escritório, primeiro vá trabalhar no escritório de alguém, porque lá você vai ver como as coisas funcionam. Depois disso, eu fui e abri o meu. E vou te falar o seguinte, é que tem uma outra variável que eu sempre falo nas redes sociais, que é muito importante e que é a variável sorte. Se você não tiver sorte, é claro, tem todo aquele chavão da sorte, você ter competência, estar no lugar certo, realmente, tudo isso é verdade. Mas você precisa ter sorte mesmo, entendeu? Você precisa ter aquele alinhamento dos astros no universo para poder engatar o início. E assim foi meu início. Eu tive sorte de uma juíza com quem eu trabalhei, porque eu fiz estágio, ela pegou e me indicou meu primeiro cliente, uma empresa, e essa empresa fez um contrato mensal comigo e que viabilizou a abertura do meu escritório. Aí, então, eu consegui abrir o meu escritório baseado naquele orçamento daquela empresa que me pagava mensal. E aí eu conseguia pagar as contas mais básicas, né? Eu peguei uma sala que estava um escritório de irmãos que me acolheram muito bem. Peguei uma sala lá, com o dinheiro que essa empresa me pagava, lembro, 2.500, alguma coisa assim, 20 anos atrás, era um dinheiro, na época, bastante relevante. Eu conseguia pagar o aluguel lá dessa sala, conseguia pagar uma parte do meu mestrado, que eu já tinha entrado no mestrado, e daí eu já comecei a dar aula, enfim, e aí foi. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, se eu um dia pensei em desistir, não, nunca pensei em desistir, porque eu tive muita sorte de ter esse primeiro cliente que está comigo até hoje. Olha, É uma relação que a gente tem, graças a Deus. Todos os meus clientes estão comigo há muitos anos, mas eu tive sorte. Então, nesse início, foi meu pontapé inicial, então fez com que eu não precisasse pensar em desistir. Claro, é isso aí, 14, 15 horas de trabalho. Daí teve a época que era escritório, eu sozinho, não tinha secretário, não tinha estagiário, era ir no fórum, é uma fase que talvez o pessoal que está ouvindo a gente aqui não tem nem ideia como é que era, com o processo físico. sim, Então, tinha que fazer saía a publicação, carga, né, com carrinho de supermercado, ali, 20 exatamente. volumes, coisa que o pessoal Isso, mais aí você novo não pegava, faz ideia. vinha o diário oficial recortado, você pegava aquilo, eu mesmo marcava os prazos no sistema que eu tinha baixado que era gratuito lá, que eu não tinha dinheiro para pagar. Daí eu ia no fórum, eu tirava cópia, eu colocava na pasta, que eu tinha pasta, eu cumpria o prazo, e daí eu já dava aula, e daí eu já fazia mestrado. Então, assim, começava às 7 horas da manhã e terminava meia-noite todo dia. E é isso, foram 10, 15 anos, 15 anos, foram uns 10 anos fácil nessa correria, né? Mas você nunca pode baixar a guarda, né? Porque Sim. cada dia é um dia a mais que você está construindo, é um tijolinho a mais que você bota lá no muro. E depois você começa a ir a colher os
os louros também, não são só louros, mas aí essas coisas ficam consolidadas, chega uma hora que consolida. Aí é a própria inércia, depois da consolidação de você trabalhar para muita gente, você conhecer muita gente, de todas as pessoas te indicarem, aí chega uma fase que eu acho que vai por inércia, entendeu? Não tô dizendo que você precisa parar de se esforçar, mas aí é um processo que se retroalimenta, né? Um Claro. cliente indica o outro, e que indica o outro, e assim, e aquelas primeiras ações que se entrou no início começa a sair a sucumbência, Exato. e aí é uma situação que se consolida. Então, no início é sempre mais difícil em todos os aspectos, né? E para você percebeu ali que foi uns 10 anos ali para o negócio realmente engatilhar. No mínimo. É o que eu falo para todo mundo que trabalhou comigo no meu escritório, meus alunos, agora nas redes, assim, para o advogado entender o que está acontecendo, para ele saber o que é aquilo, para ele começar a criar uma carteira relativamente sustentável, no mínimo 10 anos. E isso que talvez é uma situação que a gente vê hoje, que eu vejo muito, assim, né, a questão do imediatismo, né? O pessoal tá, tipo, 3, 4, 5 anos aí e fala, poxa, mas eu não saio do lugar e tal. Mas você não sai e você não vai sair e nem teria como sair, entendeu? Porque em 5 anos você ainda não entende nada do que está acontecendo, entendeu? Você não sabe nem como negociar com o cliente, você não entende quando que um processo vai para frente ou não vai, que em algumas situações é melhor você recusar pegar um processo, pegar ele e aquele processo tomar todo o teu tempo, né? Que existe a famosa regra de Pareto, que também é um chavão, mas é fundamental e é muito verdadeira na advocacia, da regra do 80-20, que às vezes você pega lá 20% do teu tempo, dá 80% do teu rendimento. Só que daí você enche a tua carteira e daqui a pouco os outros 80% do teu tempo, em vez de você estar dedicando pro teu crescimento pessoal, pro teu lazer, pra tua família, você tá gastando aqueles 80% para ganhar 20% da tua renda. Isso é muito verdade. Só que você não consegue entender isso com 5 anos de formado. Você não consegue ver isso, você não consegue... Hoje, eu já consigo sentir, quando eu tenho uma situação, um cliente, alguma demanda que chega para mim, eu já sei que aquilo não vai adiantar, que aquilo não vai virar, que aquilo não vai dar resultado. Mas hoje, né, depois de 20 anos, quando você tem 5 anos, você não consegue entender isso. E talvez nem dá, você tem que pegar tudo que vem mesmo, entendeu? Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!